Olá, tudo bem? Bem-vindo à Semana Santa 2025, que tem como tema geral Marcas de Cristo. E o tema de hoje é educação. Só lembrando que o objetivo em gravar esses vídeos é apenas para fazer a releitura do sermonário, que pode ajudar os pregadores aí ao redor do Brasil, né? E também fica registrado aqui cada sermão, que são sermões poderosos mesmo, tá bom? Então nós estamos aqui fazendo a releitura de cada um dos sermões, ok? Vamos lá então? Durante a Semana Santa, lembramos a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que é o fundamento de nossa fé e a base para as crenças de milhões de pessoas ao redor do mundo. A vinda de Jesus mudou a história e a cultura de muitas nações com a mensagem de amor e salvação e continua transformando a vida de milhões de pessoas até hoje, trazendo esperança e salvação para aqueles que o aceitam como Salvador. Hoje podemos nos perguntar quão essenciais são os ensinamentos de Jesus para a educação. Se Jesus não tivesse vindo, a educação do mundo seria muito diferente do que é hoje. A influência de Jesus e do cristianismo foi amplamente documentada. James Kennedy e Jerry Newcomb, em seu livro E se Jesus não tivesse nascido, destacam como a educação cristã, baseada nos ensinamentos de Jesus, tem sido altamente influente na educação, contribuindo, por exemplo, para a codificação de idiomas, para escrever a Bíblia na língua das pessoas, como o alfabeto cirílico, usado para dar forma escrita aos idiomas de milhões de pessoas. Além disso, os ensinamentos de Cristo na educação cristã impulsionaram os ideais de educação para todos em todos os países, para todos em muitos países, permitindo que a educação alcançasse não apenas as elites, mas também os menos afortunados e milhões de crianças em muitos países do mundo. Além do mais, ajudou a promover a criação de universidades de excelência, como é o caso da Universidade de Yale, Harvard e Oxford. Para citar apenas algumas, né? Existem outras mais. Embora muitas delas tenham abandonado sua identidade cristã, existem hoje muitas outras universidades confessionais e um grande número de escolas primárias e secundárias em todo o mundo que permanecem fiéis à sua vocação cristã e ao espírito missionário de transmitir os ensinamentos de Jesus, ajudando a transformar a vida de milhões de pessoas com sua mensagem de salvação. Hoje veremos como os ensinamentos de Jesus são essenciais para a educação e como eles podem transformar a vida das pessoas para seu bem-estar e salvação. O primeiro ponto: os ensinamentos de Jesus e o cumprimento da missão da igreja. Mateus 28, versos 19 e 20 diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus dedicou seu ministério a ensinar. Jesus veio ao mundo com o propósito de buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, verso 10. E para conseguir isso, Cristo dedicou grande parte de seu tempo e esforço ao ensino. Mateus nos diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando. Isso está lá em Mateus 9, verso 35. Os evangelhos usam a palavra ensinar cerca de 50 vezes para descrever as atividades de Cristo. Ele ensinava no campo, na estrada, no templo, nas sinagogas, nas casas, em público, para multidões e em particular para seus seguidores, para seguidores mais próximos. Seu ministério foi tão dedicado ao ensino que, quando foi capturado, ele mesmo declarou: Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando.
Seu ensino era proclamar o Evangelho, ou seja, a salvação gratuita por meio da vida e da morte de Jesus em nosso lugar. Como resultado de seus ensinamentos, a vida de milhares de pessoas foi transformada para sempre, trazendo-lhes vida, esperança e mudanças que as tornaram pessoas melhores, abandonando o pecado, como no caso da mulher apanhada em adultério, e tornando-se gentis com o próximo, como no caso de Zaqueu, só para citar alguns entre muitos outros. Esses mesmos ensinamentos continuaram transformando e salvando muitas pessoas depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu por meio dos ensinamentos de seus discípulos e ao longo dos séculos até hoje. O ensinamento como um método para o cumprimento da missão. Ao cumprir a missão de fazer discípulos que Jesus deixou para a igreja, o ensinamento ocupa um lugar central. Jesus ordena a formação de discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Um trabalho que é muito mais extenso no tempo e se projeta para toda a vida cristã. Os discípulos levavam muito a sério o papel do ensino no cumprimento da missão, dedicando grande parte de seu tempo ao trabalho de ensinar. Por exemplo, somos informados de que Paulo ficou 1 ano e meio ensinando a igreja em Corinto e 1 ano em Antioquia com outros discípulos. Além disso, Paulo incentiva os líderes a ensinar a doutrina bíblica à igreja. A capacidade de ensinar era considerado um requisito para aqueles que lideravam a igreja como bispos. Assim, o ensino foi uma atividade fundamental no desenvolvimento da igreja cristã desde seus primórdios e continuaria a ser assim por muitos séculos até hoje, deixando um legado de enorme riqueza no sistema educacional ocidental. Os ensinamentos de Jesus são essenciais na educação cristã. Seguindo a ordem de Jesus de ensinar todas as coisas que tem ordenado a vocês, a educação cristã que os discípulos transmitiam era baseada na vida e nos ensinamentos de Cristo. Nesse sentido, o principal ensinamento dos apóstolos era a salvação gratuita por meio da vida e da morte de Jesus em nosso lugar. Esse ensinamento central é o que tem motivado os cristãos a ensinar aos outros as boas novas de salvação ao longo da história. Muitos como João Hus, Martinho Lutero, William Tyndale deram sua vida e até foram martirizados por sua lealdade ao ensino da salvação por meio do sacrifício de Cristo. Os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre a salvação por meio de Jesus são essenciais para uma educação que busca transformar a vida das pessoas como Jesus fazia. Segundo ponto, como Jesus ensinava. Marcos 4, versos 1 e 2 diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Jesus ensinava com métodos didáticos avançados. Atualmente, muitos sistemas educacionais estão implementando reformas educacionais baseadas em estudos recentes sobre como as pessoas aprendem. Um exemplo é o movimento de reforma no ensino superior chileno, que propõe uma formação baseada nas competências, ou seja, na habilidade de realizar uma tarefa e não apenas no conhecimento teórico. Essa abordagem integra o ensinamento teórico e afetivo, o ensino teórico, afetivo e prático. Jesus utilizou esse tipo de ensino, antecipando-se aos teóricos. Por exemplo, Jesus ensinou no Sermão da Montanha que seus seguidores deveriam confiar que Deus os protegeria. Depois, quando eles atravessaram o mar, ele demonstra sua proteção acalmando a tempestade. E em seguida, faz com que eles coloquem
essa confiança em prática quando os enviou para pregar sem dinheiro ou provisões. Jesus também usou uma variada gama de recursos didáticos para ensinar as verdades eternas, levando as pessoas do conhecido ao desconhecido, com exemplos da natureza, da vida cotidiana, parábolas, uso de perguntas, discursos, atividades práticas, entre muitas outras estratégias didáticas. Tudo isso com o propósito de transformar a vida das pessoas para o seu bem e salvação. Jesus abordava as pessoas de forma holística. Em seu ensino, Jesus não ensinava apenas o conhecimento teórico, mas também abordava as pessoas de forma holística. Um exemplo claro é a experiência de Zaqueu, um cobrador de impostos, que não apenas compreendeu o Evangelho, mas por meio do ensino holístico de Jesus, que o visitou em sua casa e lhe demonstrou afeto e coragem, foi restaurado para encontrar perdão e paz consigo mesmo. Restauração social por meio de uma genuína mudança de atitude e restauração espiritual por meio de uma reconciliação com Deus e com o próximo. Jesus ensinava com a autoridade de seu próprio exemplo. Todos os ensinamentos de Jesus foram respaldados por seu exemplo. Jesus incorporou em sua vida o que queria ensinar. Jesus disse a seus discípulos: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus ensinou a seus discípulos que, se quisessem ser líderes, deveriam adotar uma atitude de serviço, uma atitude que ele mesmo demonstrou graficamente quando tomou o lugar de um servo ao lavar os pés deles na última ceia. O mesmo se aplica ao seu ensinamento de estar sempre pronto para perdoar, o que ele fez com seus próprios algozes, quando o crucificaram pedindo a Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Terceiro e último ponto: os ensinamentos de Jesus transformam a vida das pessoas. Veja esse texto de Lucas. Entrando em Jericó, Jesus atravessou a cidade. Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus ajudava as pessoas a avaliarem sua vida atual e a se transformarem em pessoas melhores. Seguindo o exemplo de Zaqueu, podemos ver que esse homem, que havia acumulado riquezas cobrando impostos de forma desonesta e imprópria, graças à demonstração de bondade e amor de Jesus, se arrepende, decide devolver 4 vezes o que havia defraudado e começa a viver uma nova vida transformada por Jesus. É por isso que Jesus pôde declarar: hoje a salvação chegou a esta casa, porque ele, que é a salvação, entrou naquele lar e a mensagem de salvação foi aceita por Zaqueu, cuja vida foi transformada. Hoje, assim como Zaqueu, um homem pecador e cheio de culpa, considerado indigno por muitos e por ele mesmo, você também pode deixar Jesus entrar em sua vida e em seu lar, aceitar o amor de Cristo e permitir que ele transforme sua vida para sempre. Os ensinamentos de Jesus enfatizam seu amor e ajudam as pessoas a se reconectarem com Deus de uma forma salvadora.
Outro exemplo de como os ensinamentos de Cristo podem transformar a vida das pessoas é o da mulher que foi pega em flagrante delito de adultério. O relato do apóstolo João nos diz que Jesus estava ensinando mais uma vez. Então, os líderes judeus trouxeram a ele uma mulher apanhada em flagrante delito de adultério. De acordo com a lei judaica, ela deveria ser apedrejada. Então, os líderes perguntaram a Jesus: "O que você diz?" Mas Jesus não respondeu e começou a escrever no chão. Alguns autores sugerem que ele poderia ter escrito palavras relacionadas aos pecados dos acusadores. Então, Jesus sentenciou: "Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela." João acrescenta que os líderes acusados por sua consciência se retiraram. Então o mestre falou à mulher: "Onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou?" E ela respondeu: "Ninguém, Senhor." Ao que Jesus respondeu: "Nem eu te condeno. Vá e não peques mais." O encontro com o Salvador não só salvou a vida da mulher, mas ela foi resgatada de uma vida de pecado e sofrimento para uma nova vida de serviço a Deus. Os ensinamentos de perdão, restauração e salvação são claramente exemplificados na experiência dessa mulher perdoada por Cristo, que também foi ensinada. Nesse episódio, Jesus ensinou de forma prática e direta aos líderes, à multidão e à própria mulher o poder transformador do amor e do perdão de Deus. Assim como a mulher adúltera, perdoada por Jesus, cada um de nós pode experimentar por si mesmo o poder transformador de Jesus e de seus ensinamentos. Indo para a conclusão, sem dúvida, o legado dos ensinamentos de Jesus na educação é imenso e difícil de qualificar. Contudo, a evidência mais concreta da centralidade dos ensinamentos de Cristo na educação é o testemunho de milhares de vidas transformadas por meio da educação baseada nos ensinamentos de Cristo, como exemplificado pela experiência de George Miller. No outono alemão de 1805, George Miller nasceu no seio de uma família cristã. Apesar dos ensinamentos de seus pais, Miller levou uma vida desordenada e irresponsável, envolvendo-se no que ele define em sua autobiografia como todos os tipos de pecados, chegando até mesmo à prisão. Em 1825, em meio a uma profunda sensação de vazio, ele começou a ler os ensinamentos de Jesus na Bíblia e recebeu a influência da educação cristã e das amizades piedosas. Como resultado, decidiu entregar sua vida a Jesus e viver para cumprir a missão de Cristo na terra. Dedicou-se a cuidar dos órfãos em Bristol, Inglaterra, proporcionando-lhes moradia, abrigo, alimento e educação cristã. George Miller escreveu vários livros que impactaram milhões de pessoas com seu testemunho e experiência pessoal com Cristo. Seu legado tem inspirado muitos até hoje a se comprometerem com o Evangelho de Jesus e a cuidar dos necessitados por meio de instituições como a Miller Foundation. As experiências de Zaqueu, a mulher adúltera, perdoada por Cristo, bem como a vida de George Miller, nos mostram que os ensinamentos de Cristo são essenciais na educação, pois eles têm o poder de mudar a vida das pessoas e levá-las a uma transformação de uma vida de pecado e distanciamento de Deus para uma vida dirigida por Jesus Cristo e seus ensinamentos. Uma nova vida que, ao receber o perdão e a salvação que Jesus oferece, é caracterizada pela fé e pela bondade. Você também quer experimentar a influência dos ensinamentos de Jesus? Você quer hoje aceitar a obra salvadora de Jesus em sua vida? Se esse é seu desejo, te convido a se juntar a mim nesta oração. Querido Deus, que experiências extraordinárias que vemos em sua palavra e também fora dela
como no caso aqui de George Miller, e milhares, milhões de experiências que existem registradas de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Que o Senhor também transforme a nossa vida a cada dia. Te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe.